Nos ventos que sopram e na terra que pulsa, há ecos de uma sabedoria dos povos originários que moldou o Nordeste. Raízes ancestrais nos conduz por um caminho de fé, resiliência e resistência, revelando a força da Jurema Sagrada. Um conhecimento ancestral que não apenas sobreviveu, mas se entrelaçou à identidade cultural do povo nordestino. Entre rezas, folhas e encantos, este documentário celebra um legado vivo, que mesmo diante do preconceito, segue pulsando na alma do Brasil. Salve Deus, salve a força, Saravá, Jurema Sagrado, Monjica, Vatucá, Manacá, Catucá, Jufucá. Salve toda a cidade de Jurema, salve os reinados portais, salve o Cruzeiro, o Médico Cruzeiro Divino, e salve Deus. Eu me chamo Juremeiro Padrinho Arlindo, daqui da cidade do Paulista. Tá? Estou aqui presente na tenda de Júlio do Mestre Zé Bebinho, e aonde que a gente vivenciou um momento ímpar, um momento lindo, maravilhoso, e aonde que teve os ritos, que teve as louvações, que teve os cânticos e também a prestação da caridade à comunidade, tá? Estou aqui ao meu lado o Juremeiro Padrinho Júnior de Zé Bebinho, tá? Meu velho, se eu pudesse se apresentar, contar um pouco da história dessa seara, dessa casa, dessa tenda, dessa Jurema, e dizer a importância que traz em seus caminhos, sua vida, essa lindeza, esse magnífico trunfo, essa força do Jurema. Primeiramente, meu saravá fraterno, me chamo Juremeiro Júnior Zé Bebinho, também pesquisador, historiador do culto Catimbau Jurema, onde eu venho conduzindo essa casa, indo para o 5º ano de casa aberta, né? A gente sabe que não é fácil, mas é gratificante, o dia a dia, a semana é a semana. A gente traz aqui, semanalmente, essa Jurema de chão, né? A gente está trazendo essa tradição para casa. A gente busca unir e reunir, né? Trazer irmãos de fé também para poder comungar, né? E na minha visibilidade, na minha visão, a Jurema ela é isso. A gente poder estar unidos numa só força e numa só fé. Uma tenda numa comunidade, ela traz uma grandiosidade muito forte, pois o quê? A gente entende que toda a comunidade, toda a cidade, todo o bairro, existem pessoas carentes. Carência muitas vezes de um remédio, né, meu irmão? Numa farmácia, um remédio para uma doença. E a gente sabe que nós, né, juremeiros, catimbozeiros, que temos a ciência e o saber de folhas, de carnes de ervas, nós podemos conduzir ali, né, pela natureza, um remédio, né, passar um banho, dar uma orientação, que nem toda vez é espiritual, muitas vezes até carnal mesmo, né? Quando a gente vê o próprio vizinho nos bater a porta pedindo uma reza, né? Pedir para rezar um filho, muitas vezes também está ali com um problema familiar, né? Sobre uma desunião no momento, casal, irmãos, a gente vai ali orientando da melhor forma possível. Então, na minha visão, um centro, uma tenda, um terreiro, como queiram chamar, ele é muito grandioso para um bairro, meu irmão. Ele, infelizmente, ele não tem ainda essa visibilidade boa dos políticos e de todos os órgãos acima, né? Mas ele traz muita força, porque não é só a gente, não é só nas familiares espirituais. A gente faz aqui hoje pedindo pelos vizinhos, pelas aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que estão necessitadas, muitas vezes até na própria rua da gente, algum ali passando um problema. Boa noite a todos, eu sou o Babá Ifaimi, conhecido como Babá Sabá. Nós estamos aqui na cidade de Paulista há 15 anos. Migramos do Recife para o município do Paulista em busca de estar presente nas matas, nos rios, nos mares. Então, para nós, estar presente no Monagé é muito importante, porque nós estamos ocupando espaços, buscando o que nos pertence socialmente e de uma forma municipal. Isso é muito importante. As políticas públicas desenvolvidas para o povo de terreiro ainda são muito pequenas, mas nós estamos na luta. A família Sabá está há 15 anos existente aqui e são 100 anos de família, porque nós estamos desde os anos 20. Meu avô Arthur Rosendo desce de Alagoas e funda Candomblé em Pernambuco. Eu sou remanescente, sou a 5ª geração
E o meu legado é o legado de todos nós, porque nós fazemos povo indígena, nós fazemos povo negro, nós somos raça e nós somos resistência até o fim. Salve o Manajé, o lugar está perfeito. Olá, boa noite, estou aqui no evento Manajé. É uma satisfação muito grande ser homenageado nesse evento. Eu sou Babalorixá e juremeiro Edilson de Ossanha. Fui juremado pelo babá, né, e padrinho Iraquitã da Bomba do Emetério, juntamente com Pai Messias, né, da Rua das Moças, no ano de 1985. Estou aqui, grato pela essa homenagem e sigo na fé dos orixás e na fé da Jurema Sagrada para juntos, né, a cada dia elevarmos o conhecimento e adentrar na mente das pessoas que são incrédulas da nossa religião. Boa noite, estamos aqui no Encontro do Manajé, segundo encontro de Paulista. Estamos juntos, reunidos, Saravó da Jurema Sagrada. Eu me chamo Pai Henrique, sou Babalorixá de nascença, no caso, moro em Jardim de Paulista. E sou juremeiro há 38 anos, tenho santo feito há 38 anos, sou Henrique de Xangô, Pai Henrique de Xangô Aganju. Eu me iniciei, eu tinha 16 anos de idade, hoje eu estou com 38 de santo e 38 de jurema, que eu fazia algo, e outros preceitos. E estamos aqui homenageando, né, mais uma vez o Grupo Manajé. Fui da raiz de Morena, lá do Guadalupe, de Olinda. Filho, meu primeiro pai de santo foi Severina de Oiá e Miro de Xangô. E agora estou na mão de Mãe Leide, de Emanjá. E meu pai é Luiz de Ogodô, um grande pai de santo que faleceu também a Uaô, Beroló. E tenho, pronto, agora mesmo fiz 30 anos, já tenho 30 anos de santo, entendeu? Que eu fiz santo cedo. Estamos aqui na firme e forte, unidos, e unidos jamais seremos vencidos. Olá, gente, me chamo Messias, sou juremeiro da Mestra Maria do Bagaço, o terreiro Encanto das Matas, e hoje estamos aqui nesse movimento, o segundo encontro do Manajé, né? E é um movimento muito bonito, um movimento de oportunidades para a gente levar um pouco da nossa cultura para a rua, tirar um pouco do preconceito. Sou um pouco novo, tenho 23 anos, porém com a responsabilidade um pouco grande. A gente já tem casa aberta, a gente já tem uma trajetória um pouco extensa, passei um tempo pela igreja, porém quando a espiritualidade ela quer, ela chama, ela tem convite, ela tem história para fazer, independente de onde você esteja, ela vai, busca você, lhe cativa e lhe prepara. Então deixar um recadinho para você, dê ouvido à espiritualidade e vamos embora. Boa noite, que a Jurema Sagrada abençoe todos vocês. Me chamo Igor, sou juremeiro da tenda de Jurema Lagoa do Junco, que reside ali em Olinda. Estamos ali há um ano e pouco, né?
fazendo festas e reverenciando a nossa espiritualidade, né? O patrono da casa, né? O Caboclo Sete Flecha, sou do mestre Junqueiro e da mestra Ritinha. Estamos aqui nesse grande evento, né? A organização impecável, os grupos que se apresentaram, a louvação, está uma coisa muito bonita, né? Estamos aqui para prestigiar, né, o movimento Managé, essa luta, né, que eles têm, que todos segurando na mão, a gente chega lá, a gente chega longe, né? E vamos reverenciar a Jurema, né? Que é um culto tão lindo, tão sagrado para todos nós, né? Que a Jurema Sagrada abençoe todos vocês e um abraço. Desde os tempos mais antigos, nas terras áridas e férteis do Nordeste, a Jurema Sagrada floresceu como ponte entre o humano e o divino. Suas raízes se aprofundam na memória dos povos originários, dos negros escravizados e do colonizador, e atravessam o tempo nas mãos das mestras e mestres juremeiros, e se entrelaçam à cultura, onde o sagrado e o popular dançam juntos, em cada toque de tambor, em cada erva macerada e em cada encantaria entoada. A Jurema não é apenas uma tradição espiritual, é um pilar da identidade nordestina, uma sabedoria que desafia o esquecimento e se refaz a cada geração. É pra com ele eu trabalhar, meu Salomão, meu Salomão, Salomão do Jurema, eu tô chamando Senhor e Mestre, é pra com ele eu trabalhar, meu Salomão, meu Salomão, Salomão do Jurema, eu tô chamando seu Zé Bebinho, pra com ele eu trabalhar, eu tô chamando Senhor e Mestre, é do Angica ao Jurema, eu tô chamando um bom mestre, pra com ele eu trabalhar. Na Jurema tem, na Jurema dá. Jurema tem, na Jurema dá. Na Jurema tem, na Jurema dá. Na Jurema tem, na Jurema dá. Na Jurema tem, na Jurema dá. Jurema tem, na Jurema dá. Oi, na Jurema eu tô chamando. Na Jurema eu vou chamar. Vou chamar Senhor e Mestre. Na coelho trabalhar. Na Jurema tem, na Jurema dá. Jurema tem, na Jurema Nem toda dá. história de fé é livre de obstáculos. Por séculos, os cultos da Jurema Sagrada foram perseguidos, seus praticantes silenciados, suas cerimônias interrompidas à força. No entanto, o que os perseguidores tentaram apagar, o povo nordestino transformou em resistência. A Jurema não apenas sobreviveu, ela se inscreveu na cultura, nas festas populares, nos toques do samba de coco, nos benditos entoados no sertão e nos ritos que atravessam gerações. Mesmo marginalizada, ela continua viva, pulsando no coração de quem mantém esse legado. Mas até quando um povo precisa lutar para que sua própria identidade seja respeitada? Olá, gente, eu sou o juremeiro Paulinho Carrapeta, né? Meus queridos, minhas queridas, eu estou aqui hoje para falar do Raízes Ancestrais, né? Falar um pouco da minha história, das minhas andanças de ancestralidade, né? Eu sou juremeiro, né? Filho de Jurema, neto de Jurema, tenho mãe juremeira, avó juremeira, né? Sou juremeiro, né? Sou juremeiro batizado, juremeiro encimentado, consagrado e tombado, tá certo? Pelo juremeiro Paulo de Alcântara, tá? Iniciou minha trajetória, né? Desde a barriga da minha mãe, né? Tenho vó materna, vó paterna, né? Então uma árvore realmente genealógica, né? Então assim, e essa árvore ela tem raiz, tá? Então eu quero falar para vocês a importância dessa vivência de Jurema, né? O que é que a Jurema ela mudou na minha vida,
né? Há 15 anos atrás eu era apenas um menino, posso assim dizer, né? Que vivia visitando catimbó de um, catimbó de outro. E a Jurema, ela me proporcionou coisas maravilhosas na minha vida. Hoje eu viajo o Brasil e viajo o mundo, levando a didática, o conhecimento do culto Catimbó Jurema para muita gente, né? Desmistificando essa cosmovisão da sociedade, né? Essa cosmovisão que a sociedade tem contra a nossa religiosidade, onde demonizam o culto Catimbó Jurema. E eu quero dizer para vocês que a Jurema, ela muda vidas, sim, né? Diversos afilhados que já saíram do mundo da criminalidade, do mundo das drogas, né? Então, a gente tem o sino tocou, confirmou, né? A Jurema, ela tem disso, de mudar as pessoas. Temos vários testemunhos de diversos juremeiros, não só afilhados, mas diversos juremeiros que saíram do mundo da criminalidade. A Jurema resgatou, né, pessoas das drogas, né? Então, terreiro também é lugar de acolhimento, é lugar de educação, né? O terreiro também é um lugar onde o afilhado ele vai para se consultar, não só com a espiritualidade, mas sim com o seu sacerdote também, que acaba virando um psicólogo. Então, raízes ancestrais, né? A gente traz uma ancestralidade lá atrás. Vocês sabem que hoje a visão não é igual à visão antiga, né? Então a gente hoje tem uma Jurema diferente, uma Jurema didática. Sim, claro, com raiz, mas uma Jurema didática, onde a gente vem mostrando aquilo que os nossos antigos não conseguiram mostrar, né? Talvez por oportunidade, né? Também que não tiveram perseguição, né? E por falar em perseguição, também hoje temos uma perseguição, uma intolerância religiosa, aonde conseguimos dominar, porque hoje as leis são mais severas, né? Então, eu estou muito feliz em participar desses Raízes Ancestrais e dizer que a Jurema, ela cura, a Jurema, ela evolui o ser humano. A Jurema, ela faz com que você se torne uma pessoa melhor. É uma pedra bruta que entra dentro do culto Catimbó Jurema para se moldar. Então, eu, hoje, sou uma pedra ainda bruta, porque mesmo sendo sacerdote, sendo padrinho juremeiro, eu serei eterno aprendiz. Obrigado a todos. Babá Ifaimi Sabá, Jurema. O que falar do Jurema Sagrada? Para mim é tão genuíno, é tão pessoal, é tão visceral, e toda vez que a gente para pensar sobre isso, a emoção vem à tona, porque eu me encontrei dentro do berço da Jurema Sagrada. Algumas pessoas conheceram, simpatizaram e entraram dentro da Jurema. Eu nasci na Jurema. Então, quando eu lembro na Jurema, eu nasci, nela mesma eu me criei. Isso me deixa muito satisfatório para mim, para a minha alma, quando se fala de Jurema Sagrada. A minha sacerdotisa, ela é continuidade de um culto ancestral de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Desde os anos 20, né, quando eles migraram com a perseguição, né, militar em relação às pessoas que faziam o culto da Jurema Sagrada, vieram para Pernambuco. E aí, isso tudo constituíram uma família e uma história ancestral tão valiosa que quando eu me percebo sendo percussor, né, o continuador, o guardião desse segredo, eu percebo a responsabilidade inteira que é
carregar sobre as costas todos os meus ancestrais. Eu nasci na Jurema, minha avó, Zefinha, conhecida como Zefinha, Maria Josefa da Conceição, né, conhecida como Zefinha de Maluguinho. Ela cultuou a Jurema por 70 anos de sua vida no bairro de Casa Amarela, na Bomba do Metério, para ser exato. E desde cedo eu já estava ali compondo, né, ajudando, acendendo vela, levantando ebó, acendendo cachimbo e percebendo toda a influência positiva e toda a força ancestral que ela carregava. Então, para mim, Jurema é minha vida. No momento que eu consigo ter tempo da minha particularidade para poder adorar Jurema Sagrada. Quando comecei a desenvolver a questão do orixá, da religião africana, minha avó, ela me encaminha para a mãe Carminha de Xangô Boninho. Porque ela dizia, olha, eu sou juremeira, eu não posso cuidar de você, quem está vindo aí é Mundiá, e aí ela não pode vir, então você precisa cuidar do Uri. E aí eu conheci uma pessoa extremamente maravilhosa na minha vida, que me enriqueceu de amor, de carinho, de atitude. E com minha mãe Carminha, eu conheci o núcleo e o berço familiar novamente. Ali eu encontrei uma mãe de verdade, né? Hoje minha mãe, aos seus 86 anos de idade, me deixou toda uma verdade e uma cumplicidade para que eu pudesse continuar tudo o que aquilo eu tinha aprendido durante toda a minha vida. Mãe abre casa em 1968. Em 2000 eu sou iniciado ao Orixá Iemonjá e me mantive, né, sempre ao lado dela como braço direito de tudo que ela tinha construído e lutava pela permanência. Eu sou remanescente de uma família ancestral que trabalhou a vida inteira para manter sua dignidade como negro, como pobre, como cidadão e como indígena. E isso me trouxe várias revelações na vida. Eu conheci o caráter de me encontrar dentro de uma sociedade e me fazer valer tudo aquilo que a família gostaria que eu fosse. E em 2010, 2009, a gente migra para cá, para o bairro de Maranguape, e nós constituímos aqui a continuação dessa ancestralidade. Minha mãe traz todos os seus orixás para cá, inclusive o meu, que veio nos braços dela, e aqui ela transfere a mina, o salé sagrado, e a partir daí nós passamos a continuar os nossos ritos e adoração dentro da família. O templo se chamava Ilê Axé Xangô Obomini. Quando ela me entrega, né, meus direitos sacerdotais, ela disse, olha, a responsabilidade é sua, eu estou do seu lado, tudo aqui tem minha mão, nada lhe pertence, você é apenas o guardião desse axé. E aí nós entendemos que a família tinha tanta referência na minha vida, no meu sagrado, que passamos a chamar de família Sabá. Eu ganhei esse apelido de Sabá desde criança, quando já tinha uma identificação de Iemonjá, e aí nessa incorporação, eu sou filho de Iemonjá com Xangô e Obatalá, minha mãe disse, você é de Iemonjá Sabá. Então nós passamos a chamar a nossa família, nosso núcleo, de família Sabá, até hoje, desde 2009. Em 2010 nós reinauguramos o templo com esse nome e demos continuidade aos ritos sagrados, tornando aquele chão com a mão da minha mãe em um espaço sagrado para adoração. Então, quando eu me vejo dentro da Jurema Sagrada, eu entendo todo o processo que a própria espiritualidade construiu para que aqui eu chegasse. Uma educação digna, eu fui abençoado, de fato, né, por ter tido duas grandes mães importantes na minha vida, que é a minha Elorixá e a Carminha de Xangô Boninho, e minha avó, Zefinha de Maluguinho. Então conheci Maluguinho no dia a dia, na vida. E sou muito grato porque nos anos 90 a gente passava muita dificuldade, né? Dentro de comunidade. E Maluguinho sempre nos patrocinou com a sua essência e seus segredos religiosos, a sua força, o pão de cada dia.
Porque muitas vezes nós só tínhamos galinha, frango na mesa quando se chegava alguém para sacrificar frango para Maluguinho. Então Maluguinho matou minha fome, Maluguinho me ensinou a ser o homem que eu sou, Maluguinho me trouxe a dignidade que hoje eu tenho como pessoa, como sacerdote, como formação. Então, para mim, Jurema é visceral. Não tem como diferenciar hoje a minha vida dos segredos da Jurema Sagrada. Então, tudo que eu faço é em memória de minha grande vó, de minha sacerdotisa que ainda está viva, hoje mais impossibilitada com dificuldades, mas eu quero honrar essa ancestralidade, esse segredo, e honrar na vida sacerdotal, honrar na vida social, na vida pessoal, enfatizar todos os dias dentro de uma sociedade que não nos aceita, de fato, né? Na realidade elas nos aturam, porque o preconceito já está enraizado, né? É institucional, inclusive. Então é muito difícil nós sabermos quem vai nos atacar mais uma vez. Então, Maluguinho nos ensina que nos reunirmos enquanto sociedade, enquanto aldeia, e respeitarmos tudo que está ao nosso redor é o caminho. É o caminho para o sucesso, é o caminho para a vitória, para a estabilidade, para a compreensão e para a aceitação. Então, Jurema é vida. A Jurema nos alimenta, nos educa, nos cura, nos sustenta, nos cura de nossas doenças espirituais e nossas doenças físicas. A medicina ancestral, a medicina indígena, tudo que foi nos passado e ensinado é usado todos os dias dentro de nossa casa religiosa, porque o sacerdote, enquanto sacerdote, ele não é apenas sacerdote. Ele é médico, ele é psicólogo, ele é psiquiatra. Ele é um amigo que ouve, que abraça, que ajuda, que aconselha, que apoia e que traz novos horizontes para que as pessoas encontrem, dentro de suas próprias dificuldades, a solução. A fé. A fé que a Jurema nos traz é o ar de cada dia, é o passarinho que canta, que entra em nossa casa e dá um recado. É uma borboleta que ali se faz presente. Nós vemos Jurema em toda a natureza, em todo momento. É presente para aqueles que têm visão, para aqueles que têm intuição, para aqueles que têm espiritualidade aguçada. Porque é um dom. E o dom ele deve ser desenvolvido, deve ser educado, deve ser doutrinado, para que todos nós possamos chegar um dia à possibilidade de dizer assim, eu sou religioso. Porque é muito mais importante você estar espiritualizado do que ser espírita. É isso que eu tenho a dizer. Um grande abraço. Olha que vem lá, é o povo lindo, quando você é o salada de lá. Olha que vem lá, olha que vem lá, é o povo lindo, com salada de lá. Epa, baba, cacheu, bela, você, todos casados de boca, salvar com colofé. Epa, baba, cacheu, bela, você, todos vestidos de branco, pra salvar com colofé. Bate, bate, cabeça, pra salvar nosso babá. A família do mundo também saúda, Oxalá. Epa, baba, cacheu. Nos rituais da Jurema Sagrada, cada elemento carrega a memória de um povo. O fogo ilumina, purifica e proporciona encontro, como nas antigas fogueiras. A água renova como os rios, que cortam a terra. E os gestos desenham conexões com o invisível, tal como os mestres juremeiros fazem há séculos. Aqui, acolhimento, cura e tradição caminham juntas. Cada oração, cada gesto, cada loa ou lírio cantado não apenas fortalece o espírito, mas reafirma a identidade de um povo que, através da Jurema, encontra sentido, proteção e pertencimento. Oi,
de Pai Beto, do terreiro de Catimbó, Casa de Catimbó em João Pessoa. É uma honra prestigiar esse movimento hoje, né, junto com o movimento Managé. E eu cheguei na Jurema Sagrada há um tempo, né? Eu era da igreja antes de chegar à Jurema. E é incrível como a ancestralidade ela fala mais alto. Eu passei pela Umbanda antes de chegar na Jurema e só na Jurema eu tive esse encontro com a ancestralidade. Eu me senti viva novamente. É tanto que no primeiro dia que eu pisei os pés no terreiro de pai, eu senti, aqui é o meu lugar. Então a Casa de Catimbó em João Pessoa, ela traz essa ancestralidade muito forte. Tanto na raiz, no culto em si, né, quanto nos pontos, nas rezas. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje em mais um encontro, né, dos juremeiros, dos povos de terreiro. E eu convido a todos vocês, né, todo ano, uma vez por ano, a gente tem um encontro também dos juremeiros lá em Alhandra, junto com o Pai Beto de Xangô e a Casa de Catimbó. No tempo dos 12 reinados também. Então, é uma honra, sejam todos bem-vindos. Boa noite, salve a Jurema Sagrada. Meu nome é Sérgio, sou combono do terreiro da tenda, né? Do mestre Reis Malunguinho, localizado em Maranguapiúna, certo? Sou... Meu mestre é Galo Preto, certo? Minha mestra Luziara. Sou muito feliz na religião que tenho, certo? E o evento está uma maravilha. Muito bom, acho que outras pessoas que puderem vir, comparecer, vão ficar bem felizes e bem satisfeitos, pois a nossa raiz está aqui plantada e vai generalizar muito mais, ok? Salve a Jurema Sagrada, boa noite a todos. Olá a todos e todas de vocês, meu nome é Jean-Pierre, eu sou juremeiro, eu sou de Mestre José da Lagoa, sou de Tranca-Rua e sou Exu Tiriri. É uma satisfação muito grande estar no segundo encontro do Managé, que é uma construção para os juremeiros e juremeiras, não só do município de Paulista, mas a gente abrangendo agora toda a região metropolitana e também outros estados. Eu faço parte atualmente na Coordenação Nacional do Movimento Negro Unificado, na pasta de sustentabilidade do desenvolvimento rural, o qual a gente constrói lutas, né, de espaços tradicionais, suas unidades, espaços de tradição e que forma os resguardos de ervas, saberes sagrados, espaços rurais e também dentro da área urbana, para essa preservação de cuidado da nossa água, dos nossos rios, principalmente ao povo tradicional de matriz africana, e isso é muito importante para nós. A minha casa de Jurema, no município da cidade de Surubim, né, a Casa dos Mestres Cibano Dona Paulina, a gente tem uma construção há mais de 20 anos lá, meu juremeiro Carlos Preguiça, né, tombado na casa do Ileachel Baxangô, né, a casa de Malunguinho, que fica lá no Alto Santo Isabel, né, na época com o Luiz de Oiá, a casa de Mãe Bia. Então a gente tem essa rama de Jurema Construção que vem de muitos anos, né, da nossa ancestralidade. Estou muito feliz de poder falar neste segundo ano, minha primeira vez. Já participei e acompanho muitas atividades no município de Paulista, criação do Conselho de Igualdade Racial, GT, de igualdade étnico-racial e leis e construções junto aos movimentos sociais, movimento negro, marchas e entre outros. Então parabenizo os organizadores, né, do Managé, que, como eu disse, que todos aqui presentes não morram e não deixam do evento acontecer, independente das dificuldades e das circunstâncias. Não deixe essa atividade do Managé morrer. Salve a Jurema Sagrada, salve o Angico Fadjugá, salve o seu Tranca-Rua. Boa noite a todos, me chamo Dácio de Italabi, né, conhecido como Dácio de Oxalá Talabi. Sou filho de Hipólito, de Ogundê, do Ileachel Mogundê. E é a primeira vez que eu estou participando do projeto Managé, né? É um evento, né, que garante o direito, né, dos povos de terreiro, dos povos de axé, e pela luta, né, que os terreiros vêm fazendo, vêm colocando na rua para lutar pelos povos, né, de candomblé, pelos povos de terreiro e pelos juremeiros.
E é muito importante, né, esse evento que os nossos governantes, né, que apoiam, que faz, para que possa lutar, né, contra a questão do racismo, do preconceito, da intolerância religiosa. Oi, eu sou Rafaela Nascimento, sou Iaô do Ilê Axé Ogundê, é uma casa de culto Nagô, com um Xambá, aqui no centro de Paulista, com o pai Hipólito de Ogum. É a minha primeira vez aqui dentro do Sociocultural Managé e eu estou achando incrível reunir as pessoas de Axé para que a gente, juntos, né, em comum, a gente consiga falar sobre a Jurema Sagrada, que a gente consiga vibrar e emanar toda essa energia. Axé a todos. Eu sou mãe Nininha de Oiá, moro em Goiânia, sou paraibana, mas goiana de coração. A minha história com o coco tem mais de 30 anos. Depois de 18 anos eu fiz esse coco, há 18 anos atrás, e viralizou. Fiz porque o meu netinho vivia comigo e foi embora para Costa Rica. E aí eu só podia cantar o quê? O menino de vó deixou vovó. A minha história do coco é isso aí. E o menino de vó vai deixar vovó, o menino de vó vai deixar vovó, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó. O futuro da Jurema Sagrada não depende apenas do passado que reverenciamos, mas do presente que escolhemos proteger. Se a Jurema reflete a identidade nordestina e especialmente a pernambucana, preservá-la é um ato de respeito ao nosso próprio povo, ao nosso legado. Cada cântico, cada história transmitida de mestre para aprendiz, cada ritual mantido vivo, são fios que tecem a nossa memória coletiva. Garantir que essa tradição não se perca é garantir que o Nordeste continue sendo o que sempre foi. Terra de encantaria, de saberes antigos e de uma espiritualidade que resiste. E a Jurema, contudo, ela traz consigo os seus saberes, traz sua ciência, traz suas riquezas de medicinas, e aonde que dentro de um terreiro a gente faz também os preparamentos, né, das garrafadas com casca, com folha, raízes, semente. O senhor poderia falar um pouco sobre essa ciência que ajuda tanto a comunidade que precisa de uma ajuda? Essa parte, ela é década e década ancestralmente, né? A gente entende que com muita modernidade, muitas pessoas não têm mais esse contato com esses remédios da natureza, onde você busca na ciência do saber, os nossos guias espirituais nos conduz a cada caso, a gente entender a cada casca, cada folha, cada raiz, para poder conduzir ali, num preparo, né, que a gente faz dentro do terreiro, né? Isso aí é só entre a gente, e ali ficar guardado esperando quem ali realmente vai precisar, e sempre tem alguém que precise, pois a cura pela natureza ela é muito perfeita. A gente entende que quando um remédio ele vai para uma farmácia, ele passa pela indústria, então ele entra em produtos de matéria de química, e a natureza não, ela é pura. Já estuda a natureza, ela é rica em tudo, então ali nunca vai fazer mal a ninguém. Então é muito grandioso para ainda o povo de terreiro ter essa visão de ainda usar esses remédios da natureza, né? Essas garrafadas, essas ervas, esses lambedouros também, né? Que também a gente faz também, esse chá, né? E a própria força que ainda dali, ele transmite naquele momento que está fazendo. Pessoas com doença muitas vezes até grave, que chegam no hospital, eu já tive caso aqui de um médico dizer, olha, seu caso aqui é você procurar um centro espírita. E a gente prepara aqui uma garrafada com a orientação do mestre da casa, ou do caboclo da casa, e aquela pessoa ser conduzida daquele tratamento e dá certo.
Mas esse enriquecimento, ele veio se perdendo por uma parte, né, em algumas casas. Mas a gente está sempre trazendo à tona, né, resgatando, ali mostrando que não existe essa força da natureza, é muito importante, meu irmão. Né? E ainda mais, a gente sabe que dentro do terreiro, ele também é uma escola, né? Perfeito. Ele traz consigo os saberes, os ensinamentos trazidos pela própria espiritualidade. O que é que o senhor tem a dizer sobre a educação espiritual? A minha visibilidade ela é muito aberta, sempre foi, né? Eu acho que o terreiro ele é casa de todos, começando de criança. Porque um terreiro ele tem que trazer em si o princípio. O que é um princípio? É aprender a amar o próximo, é aprender a entender o próximo, se colocar no lugar do próximo, ser aquela pessoa fraterna, entender de novo o que é uma caridade, o que é praticar a caridade, né? Então, quando a gente entende a escola, ela pega, para mim, todo o contexto do ser humano, né? Então, a partir do momento que você bota o pé no terreiro, você não vai botar no hospital atrás de curar uma doença espiritual carnal. Você vai botar no terreiro uma escola da vida. Porque os guias espirituais, né, abaixo de Deus, eles são muito perfeitos, pô. E nós, seres humanos, somos imperfeitos, buscando, aprendendo a evolução à perfeição. Então, de criança, mulher, homem, terreiro é a escola para todos, né? Meu ponto de vista, isso nunca vai mudar. E o terreiro também, ele é tido e ele é um culto família, um culto tradicional, é um culto que traz uma comungação entre pessoas, né? E aonde que a gente começa, de alguma forma, sabe, a viajar nesses conhecimentos, conhecimento com o irmão, um com o outro, né? E aonde que adentra-se essa união, essa comungação. Para o senhor, dentro dessa casa aqui, a união ela é regente, a união ela é feita, o senhor com seus afilhados, com a comunidade, com os vizinhos. Aqui eu tenho, né, como sacerdote da casa, né, o condutor da casa, eu repasso meus afilhados, né, nos princípios da vida, que a igualdade ela tem que ser primordial. Então, quando eu passo a igualdade, eu mostro ali que a união, ela tem que ser o alimento do dia a dia. Quando a gente se alimenta da fé, e a gente bota a palavra união, ela traz força. Um exemplo, se eu for rezar só, eu vou ter uma força. Se eu for rezar com meu irmão, eu vou ter duas forças ao mesmo tempo. Então, eu priorizo muito na casa a união, a igualdade, a irmandade, a lealdade, a humildade, né? Aprender a dividir uma mesa, aprender a dividir uma conversa, até muitas vezes um assunto particular, ter o ombro do irmão amigo. Então, para mim, o terreiro em si, como a gente chama, ele tem que ter a união. Não é fácil, mas ele tem que ter ali de prioridade aquela união entre os filhos e o sacerdote, sendo juremeiro ou juremeira, né? As filhas, os filhos, e toda essa, isso aqui é uma comunidade, né? Familiar. Principalmente com a vizinhança. A gente não pode ter um vizinho intrigado da gente. A gente tem que respeitar o vizinho em horários, né? Respeitar o vizinho com algumas coisas e a gente trazer aquele vizinho para próximo da gente. E a gente entende que muitas vezes o próximo vizinho vai chegar ali e vai entender essa parte de união, de algum assunto dele, particular também, né, da sua vida. Eu tenho um vizinho aqui que é católico, eu tenho um vizinho que é evangélico, né? E aqui a gente se entende muito bem, graças a Deus, por essa espiritualidade. Meu irmão, eu venho vendo e também, de alguma forma, tendo mais atenção e prestando atenção em suas pesquisas, e aonde que traz uma grande relevância, não só para minha pessoa como Jurema, também eu acho que eu acredito para muitas casas de Jurema, e aonde que se enriquece em saberes, em saber um pouco mais das biografias, histórias daqueles catimbozeiros que era vivo, para o senhor, né, referente sobre essas pesquisas. Como foi que começou? Como foi que surgiu? Como foi esse despertar? Foi bem interessante, né? Eu sempre digo que a espiritualidade me preparou para tudo. Quando eu tive a oportunidade de ir com o meu finado zelador, Djalma, né? Sou grato a esse senhor, o resto da minha vida, a ir na cova do mestre que acostava nele, que era o Cibamba. E quando a gente teve aquele momento lá, dele fazer o que tinha que fazer, ele conversou um pouco sobre a história daquele mestre. E eu comecei a entender que a gente tinha que saber a história, entender uma base que não muda a ciência, mas muitas vezes ajuda na própria ciência. Por quê? Depois do decorrer, eu comecei a ler alguns textos através de Canidé, Marcelo Galvão, Denis Agimudá e Rômulo Angélico, e começou a despertar em mim o interesse de
lá atrás alguém deixou algo para a gente, na atualidade, achar. Para mim, eu digo que são tesouros, são baú. E no primeiro texto que eu consegui pesquisar, buscar e trazer à tona, a pessoa que me incentivou falou, você tem um dom muito bom para isso, continue. E me trouxe esse incentivo. Então, quando eu comecei a entender que a gente acha algo, é muito gratificante, é saboroso. Entender que lá atrás alguém acendia uma vela de um modo, alguém fazia uma reza, alguém trazia uma cura, mas alguém trazia a própria caridade, o amor ao próximo, o querer cuidar de alguém. E tudo isso a gente também acha naquelas pesquisas. Mas é muito importante entender que nosso mestre um dia ele viveu naquele local, né? Ele passou por aquele local, teve aquela vivência, sendo catimbozeiro ou não. Então, ela despertou em mim vários positivos, né? E daí eu fui me aprofundando. Quando eu dei por um entendimento, eu estava com um arquivo muito grande em mãos. E foi daí que eu comecei a querer trazer à tona, trazer a público. Não é fácil, porque a gente entende que muitas vezes também mexe com a cabeça de muitos discípulos. Mas é gratificante, acaba abrindo olhares, né? Em termos de homem e mulher, o respeito de mulher e homem, né? Num centro, numa tenda, banhos feitos, rituais. Mas o que mais me deixa assim gratificante é a gente poder voltar num passado que a gente um dia viveu e a gente não recorda. Porque nós somos reencarnações. A gente reencarna e a gente está se reencontrando. Então, imagina eu achar algo lá atrás que eu posso ter vivido carnalmente. Desde já eu quero agradecer, tá, ao Senhor, sua casa, a sua espiritualidade, sua corrente mediúnica, seu povo, sua comunidade, que traz um trabalho de grande relevância, né? E é onde que a gente vê claramente a caridade sendo prestada. E eu, como juremeiro, como sacerdote, como condutor de uma casa da tenda do mestre de Malonguinho, tá? Eu lhe parabenizo. Obrigado. Tá certo? Sempre continue assim e sempre vai trazer grande luz para aquelas pessoas que estão se reencontrando com a força, com a ciência, está se descobrindo também, está de alguma forma pedindo direções para poder estar presente dentro de uma casa, de um terreiro, de uma jurema. E isso, para mim, é de grande alegria, tá? Que Deus Tupã, Mãe Tamaim, Deus a força, a ciência, e a mestria, e o cruzeiro divino, e o cruzeiro mestre, e toda a ciência do Jurema, tá? Sim, seja muito que grato, abençoe, irmão. que te cubra, que te dê muita força, muita resistência, A todos muita nós. saúde, que o Senhor possa sempre seguir no caminho da ciência, da Jurema e da força. Assim tá? seja, todos nós. Parabéns.